Mas, ô Certeiro, como é que vai, Mauro César Pereira? Como é que tá aí em casa, rapaz? Boa tarde. Boa tarde, Milton. Trabalhando bastante. Até que a gente consegue trabalhar mesmo nessas condições, né? Escrevendo, apurando informações, participando aí à distância da programação na rádio, na TV, enfim. A gente vai tocando aqui a bola e trabalhando do jeito que é possível, mas sem parar. Quando eu chamo você de novo Geraldo Bretas da Crônica Esportiva, porque você gostava mais do Rui Porto, entendeu? Do Mário Viana com 2 N's, o pessoal do Rio de Janeiro, como eu viciado no Rádio Esportivo de São Paulo. Você não se ofende não, né? Porque ele foi muito polêmico e extremamente competente como o senhor. Não me ofendo de forma alguma, muito pelo contrário. Acho que são diferentes momentos, né? Diferentes perfis, mas alguém tem que ser polêmico. Mas ser polêmico, Milton, é tentar falar as coisas da maneira mais direta possível, né? Sem muitos rodeios, né? E como isso não costuma ser muito comum, então acaba causando algum tipo de polêmica. Às vezes é preciso, mas nem é o caso, às vezes, de ser polêmico, né? Mas acaba gerando alguma polêmica porque o politicamente correto breca muitas manifestações, me parece. Eu prefiro o polêmico do que o água com açúcar, entendeu? Sou igualzinho você. Aliás, ô Mauro César Pereira, quando é que eu vou conhecer você definitivamente, pessoalmente, que eu só te vi durante alguns minutos. Você, Eurico Miranda, o Tirone, né? Vocês fizeram um programa com o Arnaldo Tirone, né? E o pessoal da Arnaldo SPN. Ribeiro, Eduardo Tirone. Isso. E o João Canalha. O João Canalha. Arnaldo Tirone é ex-presidente do Palmeiras. Só isso. Eu fiz uma mistura aí de 2 nomes. Mas isso vale, ninguém está escutando mesmo. Mas aí eu conheci o Mauro César Pereira, lá no Lelis Tratoria da Alameda Campinas. O restaurante também está fechado, mas o delivery está funcionando e tal, entendeu? E o nosso glorioso Rancho Português só a partir de 8 de abril. Entendeu? Vai ter delivery. Mas, viu, e a gente não se encontrou ainda no Morumbi, né, Mauro César Pereira? É verdade, porque nos horários em que eu estou na rádio você não está, né? Então a gente acaba se desencontrando de fato, mas vamos nos encontrar sim, assim que possível. Sem dúvida. Porque, como diz, não é atuagem que a germa, esse vírus há de morrer. Escuta aqui, da mesma forma que você sempre foi fã do Jorge Cury, e eu também, do Valdir Amaral não gostava. Parece que tinha um ovo na boca, mas a audiência era muito grande da Rádio Globo no Rio de Janeiro. Agora, a paixão minha em São Paulo era simplesmente Fiore Gilhote no esquete do Rádio da Bandeirantes, Haroldo Fernandes na Rádio Tupi, e esses locutores que marcaram a época. Agora, você é apaixonado pelo do Alcei Bueno de Camargo, de Marília e da Rádio Tupi do Rio, que está no céu, né? Sem dúvida. Eu sou fã incondicional. Meu ídolo no rádio atendia pelo nome de Alcei Benedito Bueno de Camargo, o mais vibrante narrador esportivo do Brasil, era assim chamado. E uma grande figura, tive a oportunidade de conhecê-lo e era uma pessoa muito bacana. Queria que você repetisse o nome dele, porque o Hélio Ribeiro, que sempre liga do céu pra gente aí, há pouco eu coloquei ele no ar, o Hélio Ribeiro falava, nome de gênio, você tem que falar o nome inteiro. Entendeu? Ele falava, tem que ser Carlos Alberto Torres, tem que ser Gilmar dos Santos Neves, entendeu? Ele falava assim. César, eu esqueci o nome dos locutores que ele chamava na hora do almoço também, da Rádio Bandeirantes, nos tempos de Alexandre Kadunki, entendeu? Ele falava o nome inteiro, entendeu? Jorge Tadeu Saad Elal, uma das melhores vozes da história do radiojornalismo e também da publicidade. Repita o nome do Alcei. Era Alcei Benedito Bueno de Camargo. Mauro César Pereira, impressionante Marília, né? O Osmar Santos, o Ulisses Costa, o nosso querido Oscar Ulisses, pessoal, o Maravilha também, Dirceu Marchioli, o Carequinha, o Peruquinha lá, me fugiu o nome do Peruquinha, pô, o Oswaldo Maciel, pô. Esse pessoal tudo veio de Marília, apesar que muitos nasceram em Oswaldo Cruz ali do lado. E ele do Alcei Bueno de Camargo de Marília também, lá do Bento de Abreu Sampaio Vidal, time do Marília, que tá sumido e tal. Quer dizer, é uma cidade que fabrica narrador esportivo igual a Ponte Preta revela goleiro, não é mesmo? É verdade. Inclusive, vindo aqui para, digamos, na geração até mais nova, mas mais recente, né? O Gustavo Villani também é de lá, né? O Gustavo Villani, que trabalhou comigo lá na ESPN, que hoje está na TV Globo, na Sport TV, também é de Marília, né? Então, realmente, a cidade tem algo aí de especial para revelar narradores. E o do Alcei,
pouca gente sabe disso, inclusive acho que os fãs dele no Rio de Janeiro, que o acompanharam durante tantos anos nas rádios nas quais trabalhou, né, mais tempo na Tupi, mas também teve na Nacional, também trabalhou na Rádio Globo. Pouca gente certamente sabia que ele era paulista e da cidade de Marília, né? Mas marcou época no rádio como vários outros narradores, né, nascidos nessa cidade que você acabou de lembrar. Então, rapaz, esqueci do Gustavo Villani. Jantei com ele outro dia no Barbacoa, na Renato Paz de Barros, no Itaim Bibi. Matamos muita saudade de locutores do passado. Ele contando como é que foi a infância dele é outro. Eu te ouço desde moleque. Aliás, foi meu repórter na Record, nos tempos lá da Barra Funda. Ele era repórter, virou um narrador que estão chamando de novo o Galvão Bueno. Tremendo de um bom caráter. Aliás, outro dia também, quem falou que me ouve desde moleque na internet aqui, o Doni Denúcio, que saiu da Globo, uma polêmica lá, mas logo voltará, porque é um rapaz que tem muita competência. Agora, eu quero dar um presente para você, porque o senhor sempre é atencioso, o senhor me manda grandes publicações nos jornais, chamadas da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e sons da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que eu ouvia mais a Rádio Tupi de São Paulo. Loteria Esportiva Tupi, com Haroldo Fernandes, o homem da camisa 10. Vamos ouvir aqui uma relíquia de César, do Mauro César Pereira, o certeiro, envolvendo a sua paixão de moleque da Rádio Tupi no Rio com o Alcei Bueno Camargo. Ó. Chegando André Silva, desarmado pelo Jameli, voltou a insistir, foi derrubado, falta por o árbitro. Jameli em cima do lateral canhoto do Botafogo, André Silva. Lá vai a bola para a área do Santos, expectativa 0-0, a bola pingou, cabeçada na altura, gol! Túlio abre a contagem no Pacaembu, condução decorrida. 24 minutos, etapa inicial. Túlio faz, Botafogo 1, Santos 0. Gol roubado, gol impedido. É verdade. Eu tava lá no Pacaembu, só que 17 de dezembro... Você estava lá, Estava lá. 17 de dezembro de 1995, só que o gol de empate do Santos, o Capixaba, Marquinhos Capixaba, meteu a mão na bola. O único gol legal foi do Camanducaia e o Mauro. O árbitro, né, que operou o Santos, eu fico até brabo quando eu lembro o nome dele aqui, o Márcio Rezende Freitas, mas ele é um cara honesto, ele erro normal, não é igual falam nos anos 30, 40 que o juiz era comprado. Aliás, juiz não existe de futebol, é árbitro, juiz é juiz de direito. Você quando ouve o do Alcei Bueno Camargo, você parece que sente a mesma emoção que eu sinto ouvindo o Fiore Gilhote. Sem dúvida, né? Porque essa era uma época que a gente via o jogo pelo rádio, né, Milton? Não havia transmissão de futebol pela televisão na quantidade atual. Então, ou você ia para o estádio, ou você acompanhava o jogo pelo rádio com seus narradores favoritos, com as equipes, né, transmitindo, e você visualizava a partida ali, imaginava o jogo quando você não conseguia ir ao estádio, ouvindo esses caras narrando. E quando chegava à noite, você via o VT, né, na televisão. No caso, lá no Rio de Janeiro, era o videotape que era exibido na TV educativa. O jogo do domingo à tarde no Maracanã era reprisado à noite na TVE. Aqui, que é equivalente aqui à TV Cultura em São Paulo, né, TV estatal. E na época quem narrava na TV do Rio de Janeiro era o Zé Cunha, que até trabalhou naquele programa, aquele programa Aqui e Agora, né, que fez um sucesso na época, para o programa à tarde, aqueles causos todos e tal. Depois, quem marcou a época, substituindo o Zé Cunha como narrador na TVE do Rio de Janeiro, foi o Januário de Oliveira, né, que ficou muito famoso depois narrando na TV Bandeirantes, né, mas que já narrava no rádio antes, na Rádio Nacional, e narrou na TV Educativa do Rio de Janeiro, antes de ficar, digamos assim, mais conhecido nacionalmente com as transmissões do futebol carioca pela TV Bandeirantes. O Januário, que foi um grande narrador também, com bordões maravilhosos. Como o Valdir Amaral, que você citou, acho que o Valdir Amaral, o forte dele era os bordões. Mais do que a narração, dos bordões, que eram muito bons, né? Ele criava muitos bordões. Placar, marchou pelo Maracanã, lá vai o nariz de ferro, lá vai o urubu bonito. Pô, se falasse isso hoje, eu aprendia ele. Porque ele falava que o Edu,
era o urubu bonito e que o Paulo César Caju era o urubu feio. Hoje não pode mais falar isso, né? Ele quando ele narrava um gol, era uma sequência de bordões, né? Tem peixe na rede do time que tomava o gol, choveu na horta, que era uma expressão da época, né? Do time que fez o gol, indivíduo competente, aí falava o nome do autor do gol. Então eram vários bordões que o Valdir Amaral tinha, que foram muito marcantes também. Mas, claro, acho que narrando o mesmo futebol, o Jorge Cury era melhor e o Norceiro era o melhor de todos. E também marcou época nessa fase, está até hoje na ativa, o Garotinho Zé Carlos Araújo, né? Que hoje narra na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, mas marcou época na Rádio Globo e na Rádio Nacional. O Garotinho está aí firme e forte até hoje, narrando muito bem. Cada coisa que você fala me puxa a memória aqui, porque eu fui tão pouco aos estádios que eu lembro de cada detalhe de cada vez que eu fui ao estádio de futebol. 83, quando o teu Flamengo ganhou do meu Santos no apito, porque teve um pênalti escandaloso que o Arnaldo não deu, o Arnaldo César Coelho, quando estava 1-0 pro Flamengo, gol do Zico de cara. E teve um pênalti em cima do Pita do Marinho, back central, que é em São Paulo, que mora lá na terra dele, que é Londrina, no norte do Paraná. E eu estava aqui no Morumbi, no primeiro jogo, em que o Santos estava ganhando. Eu não sei se foi nessa competição, você vai me ajudar. Estava 1-0 pro Santos, gol de Paulinho Batistotti, que aquele Mauro Betting, não sei que fim que levou esse rapaz, o Mauro Betting falou que o Paulinho Batistotti era o novo Garrincha. Então o Santos fez 1-0 com o Batistotti. E o jogo estava acabando e eu na cabine da Rádio Globo do Rio, ao lado de Dalmo Gaspar, o célebre lateral esquerdo do Santos, que marcou o gol do título do Campeonato Mundial do Santos, o Bi, lá no Maracanã, contra o Milan. Ele batendo o pênalti. Então, aí, o Jorge Cury do lado, né? Porque o pessoal do Rio não fala, tal time foi eliminado, tal time eliminou o outro. Ele falava assim, o Flamengo despachou o Santos. Tava 1-0. Aí o Zico, rapaz, me bate um corne, como naquele dia do gol do Rondinelli, e o Baltazar, o artilheiro de Deus, faz. Não sei se é o mesmo jogo, é tanto jogo, mas pelo que eu lembro foi isso. O Santos perdeu 200 gols. E aí o Baltazar diminuiu. Mas você lembra do Paulinho Batistotti? Tava 1-0 pro Santos. Então, eu lembro de um jogo que foi 1-1, que o Paulinho Batistotti fez um gol e o Zico fez o outro gol. Esse jogo foi em 82. O Batistotti fez o gol do Santos e o Zico fez o gol do Flamengo. Os dois ficam no segundo tempo. 1-0 o gol do Batistotti, o Zico empata no finalzinho do jogo. Me enganei. Eu falei 83, mas você... O Baltazar faz o gol no 2-1, né? Do primeiro jogo da final de 83, que o Santos abriu 2-0, ele faz um gol, fica 2-1, e aí o Flamengo precisava vencer por 2 gols do Rio de Janeiro para ser campeão, se vencer por um gol, haveria prorrogação, né? E aí o jogo termina 3-0, até esse jogo que você citou aí, chorando até hoje por conta de arbitragem por um pênalti que não existiu. Viu? Mas é isso mesmo. Então, em 82 eu tava lá na cabine e o Valdir Amaral falou, e o Flamengo despachou o Santos, 1-0 de Paulinho Batistotti. Eu insisto, porque esse Mauro Betti, aliás, nunca gostei desse rapaz. Ele falou que o Paulinho Batistotti era o novo Garrincha melhorado, ele ainda falou. E realmente depois teve o gol do Flamengo, 1-1. Entendeu? E em 83 estava 2-0 para nós. Aí o Zico bateu o escanteio, ou bateram o córner, ele de cabeça passou a bola pro Baltazar, artilheiro de Deus lá de Goiânia, e o jogo acabou assim. Entendeu? Agora, você falar que o Dionísio Bode Atômico e o Paulo Choco jogaram mais que o Zico também é uma maurada essa, hein? Não, de jeito nenhum. Ninguém jogou mais bola que o Zico com a camisa do Flamengo. O Dionísio cabeceava bem, né? Ele era bom cabeceador, como o Baltazar também era bom cabeceador e tudo mais. Eu achei até aqui o jogo aqui na internet, Milton. Olha o time do Santos na época. O técnico era o Clodoaldo. O Santos jogou com Marola, Gilberto, Toninho Carlos, Joãozinho, Mauro Campos, Chicão, depois Zé Carlos, Pita, Carlos Silva, no ataque Nilson Dias, Batistotti e Serginho Dourado. Aliás, João Paulo, depois Serginho Dourado. Olha só, Serginho Dourado, nem lembrava mais dele. Esse era o time do Santos, 82, esse confronto. Aí, 83, não só tem as finais, né, como tem um jogo no Morumbi, Santos e Flamengo. O Santos vence esse jogo. Estou tentando me lembrar agora do placar. Eu não esqueço do público. 111.111 pessoas estavam no Morumbi. O Santos vence o Flamengo na primeira fase daquele Campeonato Brasileiro de 83. O Santos já formava um time muito forte naquela oportunidade já em 82. E é incrível isso, né? Eu acho que as novas gerações não conseguem talvez nem imaginar isso. O Santos mandava seus jogos
no Morumbi, muitas vezes, né? Não na Vila Belmiro, era no Pacaembu e no Morumbi. E contra o Flamengo, geralmente era no Morumbi, porque o público era muito grande. E tinha 111 pessoas vendo um jogo de primeira fase do Campeonato Brasileiro. Uma grande torcida do Flamengo, mas a massacrante maioria, torcida do Santos. Hoje é uma coisa inimaginável, 111 mil pessoas no estádio de futebol, e o Morumbi recebia com até uma certa frequência públicos fantásticos nos jogos do Santos na capital. Hoje o Santos joga muito pouco, né? Na capital, joga mais na Vila Belmiro. Ô Mauro, falamos do Paulinho Batistotti, você lembrou do Serginho Dourado também, eu lembro, um ponta negro, baixinho, pequenininho e tal, jogava mais ou menos, tanto é que jogou no Santos, num perna de pau joga nos grandes clubes, né? Agora teve um outro Santos e Flamengo, que decisivo também, num sábado à noite, acho que foi esse dia do Baltazar, não, o Baltazar não foi outro jogo, em que o Santos fez 1-0 com o Gilberto Sorriso. Entendeu? Tava 1-0 pro Santos, gol de Gilberto Sorriso, que não era muito fazer gol. Mas na volta, o Flamengo eliminou o Santos. Foi uma virada, eu acho, numa sábado à noite do Maracanã. O Flamengo virou o jogo. Se não me engano, é o jogo seguinte a esse, né? Tem esse empate 1-1 e tem um jogo no Maracanã. O Flamengo vira o jogo ganha de 2-1. Né? Foi um sábado à noite. Eu lembro desse jogo. Eu fui esse jogo. Eu lembro desse jogo. Foi um sábado à noite mesmo. Do Santos faz 1-0 com o Gilberto, o Flamengo vira. Foram vários confrontos dos dois nessa época, né? Inclusive Libertadores também, teve goleada também que o Santos tomou do Flamengo no Morumbi. Olha, achei aqui esse jogo dos 111 pagantes, foi no dia 27 de fevereiro de 83, Santos 3, Flamengo 2. 111 pagantes, mais 5.662 menores, totalizando 116.773 torcedores no Morumbi para ver Santos 3, Flamengo 2. Santos de Marola, Toninho Oliveira, Joãozinho, Márcio Rocino, depois Toninho Carlos e Gilberto. Paulo Isidoro, Pita, Toninho Silva, Camargo, depois Serginho Dourado, Serginho Chulapa e João Paulo. Técnico Chico Formiga. Flamengo com Raul, olha só, Cocada, ele mesmo, Ademar, depois entrou no lugar dele, Leandro Marinho Júnior, Andrade, Zico, depois Helder, né, aquele meio campista, depois Edson, que era um ponta, e no ataque Baltazar e Robertinho, ex-Fluminense. Técnico Paulo César Carpegiani. O jogo terminou 3-2 para o Santos, com 116.773 torcedores no Morumbi. Porque naquele tempo não tinha cadeira numerada e tal. É bem no popular, né? O pessoal fala bumbum, mas vamos direto. É que naquele tempo, onde cabiam 3 ou 4 bundas, hoje cabe só uma cadeira, não é mesmo? Exato, o pessoal ficava espremido, né? Os gols, Serginho Chulapa abriu o placar, Robertinho empatou, Serginho Dourado fez 2-1 para o Santos, Chulapa amplia para o Santos, 3-1, né? E Edson faz o gol do Flamengo já no finalzinho, aos 42 minutos, o jogo termina 3-2 para o Santos, diante de um público fantástico, né? Um dos maiores, certamente, da história do Morumbi. E você tinha que decorar mesmo, né? 111.111 torcedores, entendeu? Não dá para esquecer, são 6 uns. Escuta aqui, vamos falar de um outro assunto que não tem nada a ver com o nosso futebol, que é um assunto muito mais importante, porque eu falo a exaustão aquilo que o Arrigo Sacchi inventou uma vez. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Você, Certeiro, que é um cara polêmico, que está em grande fase na sua carreira na televisão, no rádio, na internet, como é que você vê este momento do coronavírus? Eu vejo um momento que, primeiro, acho que a imprensa está fazendo um trabalho excelente, acho que o jornalismo passou a ser vítima mesmo, né, em alguns casos assim, de perseguição, de generalização. Claro que na nossa profissão existem os bons, os maus, os que trabalham direito, os que trabalham mal, os que inventam, os que são fiéis à informação, mas no geral acho que o papel da imprensa foi muito importante para conscientizar as pessoas. Eu acho que no Brasil, meio que, quase que instintivamente, independentemente até de determinações governamentais, empresas e as pessoas, a população, entendeu rapidamente a necessidade, claro que não é todo mundo, mas acho que as pessoas entenderam a necessidade de ter um cuidado, de se resguardar em casa, de uma maneira que não aconteceu, por exemplo, na Itália. Agora, eu acho que é um momento de muito cuidado, de muita ponderação, de seguir aquilo que é para seguir nesse momento. Então, as pessoas estão evitando contato, evitando circular pelas ruas, ficando o maior tempo possível em casa. E acho que cabe a todos, e especialmente a quem tem que tomar as decisões, os governantes, com a sociedade também, muito equilíbrio para, quando chegar o momento de fazer
digamos assim, a volta à normalidade, né, à medida do possível, que isso seja feito de forma muito ponderada, sem precipitações, né, e também, claro, acho que aí o governo e aqueles que podem colaborar com as pessoas que estão sofrendo mais com essa paralisação, tem que ajudar, tem que socorrer, eu acho que aqueles que estão passando por maiores dificuldades, porque o Brasil tem um percentual muito grande de trabalhadores da informalidade, e as pessoas que trabalham na informalidade dependem de sair à rua para conseguir algum dinheiro. Então, quando o cara não tem como sair para trabalhar para conseguir defender o dele, ele faz o quê? Então, acho que é preciso também muita ponderação, muito equilíbrio, sem precipitação, né, para que as coisas para que não se caminhe até um determinado ponto e, de repente, você jogar tudo fora por conta de uma medida precipitada, quero dizer, uma volta à normalidade antes do tempo. Então, acho que o importante é a ponderação, o equilíbrio, sem alarmismo e sem menosprezar o risco que todos nós corrimos se nós tratarmos essa pandemia como se fosse uma coisa banal, que evidentemente não é, e está provado pelos números que a gente vê lá de fora, que está acontecendo especialmente fora do Brasil. Mas acho que as atitudes aqui foram até bem rápidas, me parece. Acho que entendendo que o nosso país nem sempre tem esse tipo de agilidade, situações atípicas, né? Eu acho até que foi bem rápido. Acho que naturalmente a sociedade entendeu, viu o que estava acontecendo com a Itália, norte da Itália, para ser mais preciso, né? E acho que as medidas foram tomadas. Tivemos alguns escorregões, né? Como, por exemplo, o Flamengo ter jogado contra a Portuguesa no sábado retrasado, né? Aquele último jogo, um dos últimos jogos, né? Antes da paralisação, e os jogadores tinham feito exame na sexta-feira para saber se alguém tinha o coronavírus. Isso porque um dirigente que conviveu com os atletas e com toda a delegação na Colômbia, o Flamengo havia jogado no começo do mês pela Libertadores, ele tinha a doença, comprovadamente, né? Agora deve estar na fase final de sua quarentena, o Maurício Gomes de Matos, que é um dos vice-presidentes do clube, né? E o Flamengo jogou a si mesmo. Aquilo foi uma loucura. Ainda bem que nenhum jogador contraiu a doença, então, pelo jeito, aquela partida não ampliou o problema. Mas tivemos aqui em São Paulo uma situação totalmente inverossímil, né? O Palmeiras jogou em Limeira contra a Internacional da cidade de Limeira, com o público. E aí, quando terminou o jogo, logo depois começou São Paulo e Santos no Morumbi, sem público. Quer dizer, em Limeira tem público e em São Paulo não tem. Como é que é isso? Ou seja, algumas decisões bem estranhas. E a última delas, né? Cedo a Federação Paulista resolveu paralisar o campeonato. Mas antes de paralisar o campeonato, teve um derby de Campinas, Guarani e Ponte à noite. Quer dizer, de dia você para o campeonato, mas faz um joguinho de saideira à noite, né? Para depois encerrar. Essas coisas eu não consigo entender muito bem, não. Mas acho que não teve maiores consequências, né? O futebol é importante também, porque quando para o futebol, né, as pessoas param e falam, caramba, o que está acontecendo? O futebol parou no mundo. Para parar o futebol tem que ser um negócio muito sério. O futebol europeu só tinha sido paralisado nessa escala na Segunda Guerra Mundial, pela última vez. Desde a Segunda Guerra Mundial você não tem uma paralisação do futebol na Europa como aconteceu agora. Então foi algo realmente sério e houve, essa tese me parece muito verossímil, aquele jogo do Atalanta de Bérgamo em Milão, né, dos Jogos da Liga dos Campeões, a Atalanta joga em Milão, que fica a cerca de 50 quilômetros da cidade de Bérgamo, contra o Valência, né, e aquele jogo parece que realmente foi o detonador ali da pandemia naquela região, porque foram 45 mil pessoas no estádio, circulando, viajando, de ônibus, de trem, de carro, entre as duas cidades, e ali próximos, né, contaminados, e pelo jeito aquilo se espalhou nesse jogo de futebol, que é realmente algo muito triste, né? Tanto que vários jogadores, né, do Valência contraíram a doença, né? Isso não pode ser uma mera coincidência. O próprio prefeito de Bérgamo disse no começo da semana que aquele jogo foi uma bomba biológica. Acho que foi uma definição muito clara do que foi aquela partida. Mas depois, com a paralisação do futebol, acho que pelo menos... E quando voltar o futebol, imagino que vai voltar bem aos poucos e sem público no primeiro momento, até que as coisas possam se aproximar de uma normalidade. Aquele jogo realmente é unanimidade da opinião do pessoal do meio, pessoal da Itália, pessoal da medicina, que aquele jogo realmente fez com que fosse aberta uma porteira para a entrada do vírus lá na Itália. E é muito bom te ouvir, rapaz. Você falando, eu li você nesse sentido no UOL, você escreve demais, inclusive como o Rui Castro. Rui Castro, que eu não conheço pessoalmente, já entrevistei ele 2, 3 vezes aqui na Rádio Bandeirantes. O cara é brilhante, um pedacinho de espaço na Folha de São Paulo, o principal jornal do Brasil, e ele simplesmente escreve um livro naquele pedacinho. E você também é muito claro. E a Folha hoje que publica na primeira página: nas favelas, morador passa fome e começa a sair às ruas. Para terminar, Mauro César Pereira, o certeiro, como é que tá a tua vida aí na tua casa, com a família?
casa, né? Como todo mundo, né? Não tem aula, então os filhos não estão indo para a escola, estudam em casa, as escolas estão passando algumas tarefas online, né? Então os alunos estão fazendo tudo à distância. E eu tenho até assim, eu me considero nesse ponto até um privilegiado, porque como eu consigo trabalhar bastante de casa, isso ajuda a fazer o tempo passar, né? A gente se sentir ativo, útil, né? Podendo fazer alguma coisa. Então eu tenho trabalhado bastante, né? Porque eu escrevo no blog no UOL, tem a coluna no Estadão que sai amanhã, tem a coluna na Gazeta do Povo 2 vezes por semana lá no Paraná, tem a ESPN com entradas ao vivo que a gente tem feito de casa, a rádio todo dia eu estou mandando algum boletim, hoje aqui batendo esse papo com você. Então a gente vai fazendo várias coisas e vai se ocupando. Eu tenho me preocupado muito também em conversar com pessoas, até para aproveitar que as pessoas estão com um pouco mais de tempo livre, né? Então é bom para o repórter, para o jornalista, aproveitar para conversar mais longamente com alguns personagens com os quais você não tem muita condição, às vezes, de trocar mais do que 5 minutos de ideia com esses caras, né? Gente do futebol, gente de outras áreas, para entender todo esse contexto e coisas que poderão vir, que deverão vir depois que passar essa fase tão difícil para todos nós. Então eu tenho procurado investir nisso, né? E tenho feito também algumas postagens no meu blog, e farei outras ao longo dos próximos dias, sobre aquele episódio realmente terrível, que eu não me conformo com aquilo, que é aquele rapaz lá, o Robson, preso lá na Rússia, né? Eu publiquei outro dia um post no meu blog sobre esse assunto, e vou voltar a escrever sobre isso mais vezes nessa semana que está começando, porque aquele caso realmente é lamentável, né? O rapaz está lá preso há 1 ano, desde 19 de março do ano passado, porque portava um remédio que é proibido na Rússia, que o remédio nem dele era do sogro do jogador Fernando, que o havia contratado como motorista, né? E a companheira dele contratada como cozinheira. O Fernando hoje está jogando na China e o rapaz está preso há 1 ano. E, enfim, a gente está tentando acompanhar e contar um pouco do drama desse rapaz, até para que ele não caia no esquecimento e tomara que, se ele for julgado e condenado, absolvido, aí pouco importa, é importante que ele não pegue uma condenação muito grande, uma pena não muito grande, para que ele possam requisitar a extradição do Robson e ele possa cumprir a pena no Brasil, provavelmente até em liberdade, né? Essa é a grande expectativa, a torcida de todo mundo, e eu estou acompanhando bem atentamente esse caso, porque eu acho que é terrível, né? O cara foi esquecido, né? Quando saíram as primeiras matérias em setembro do ano passado, todo mundo falou dele, de repente surgem outras situações, outras notícias importantes, a pandemia de coronavírus, e ninguém lembra que o cara está lá pagando por algo um crime que ele não cometeu, né? Na verdade, um remédio vendido livremente aqui no Brasil mediante a apresentação da receita médica, mas que é proibido na Rússia, e ele deu azar de terem revistado a sua bagagem, né? Pegaram a mala, que não era dele, a mala era dos familiares do Fernando, o jogador, que pediram para ele levar aquela mala, encontraram esse remédio e o rapaz foi preso. Muito bem. Você que é, para nossa satisfação, companheiro também do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você também é da ESPN, de público, eu queria que você desse um abraço lá no Bianchini. Infelizmente eu não lembro o nome dos outros 4. Foram 5 ao meu escritório na Avenida Paulista. O pessoal do site da ESPN, do portal da ESPN, fizeram uma matéria comigo muito grande lá, absolutamente correta. Muito obrigado e um grande abraço para você, certeiro. E que nunca mais na vida o Flamengo ganhe do Santos, até acabar o mundo. Bem, acho que aí vai ser difícil, né, Milton? O Flamengo vai ganhar e vai perder para o Santos. Isso aí é inevitável. Eles vão se enfrentar e um vai vencer o outro. Isso não vai ter jeito, né? Eu acho que você está se referindo então ao Vladimir Bianchini, nosso colega lá, que faz, um dos rapazes que faz o site da ESPN. Vou mandar um abraço para ele, sim, assim que não é parente do Bianchini lá do teu Rio de Janeiro, hein? Não. Esse é outro. É outra família Bianchini. Isso, Bianchini que jogou no Vasco, jogou no Bangu, jogou no Botafogo, né? O Bianchini que hoje mora no céu, quase foi para a Copa de 66. Grande abraço para você, certeiro. Abraço, Milton, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e que todos tenham aí muita paciência e determinação para superar essa fase. E o rádio é um ótimo companheiro nessas horas, que todos continuem aí sintonizados na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Está aí o Mauro César Pereira, um dos melhores jornalistas desta época.